Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves. Claro que o nosso destaque agora é para o produtor de café. A gente dá início então a mais um especial de final do ano, onde a gente vai fazer a retrospectiva com as principais pontas do setor cafeiro. E hoje a gente vai falar de exportação, mais uma vez foi uma pauta que movimentou bastante esse mercado, o mercado todo olhando os dados oficiais do Secafé, que é justamente quem vai conversar com a gente hoje para fazer essa retrospectiva. A gente precisa entender melhor também como é que serão essas novas regras de importação vindo lá da Europa, que é um destino importante dos cafés do Brasil, e a gente tem também as ações de promoção de margem que tem dado muito certo para ampliar os negócios no exterior. Dito tudo isso, vamos conversar com quem entende do assunto. Quem conversa comigo aqui hoje, então, é o CEO do Secafé, Marcos Matos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olá, Virgínia. Olá a todos. É uma satisfação enorme estar com Notícias Agrícolas novamente. Marcos, vamos lá então entender como é que foi esse ano, mais um ano desafiador aí para a logística. A gente já sabia que a retomada efetiva não aconteceria em 2022. Tivemos, de fato, alguns desafios, mas o Brasil foi bem, né, Marcos? O setor exportador conseguiu driblar aí os impasses e a gente encerra o ano aí com volumes bastante significativos. Conta pra gente, meu amigo. Com certeza, Virgínia, os esforços foram muitos. O Brasil, que é o maior produtor, o maior exportador, o segundo maior consumidor. Os nossos associados do Secafé, entre empresas nacionais, globais e cooperativas, fizeram um trabalho primoroso, as equipes de logística, para garantir todo esse suprimento diante de um quadro logístico desafiador e geopolítico também desafiador, as equipes da direção, as equipes estratégicas, e o Brasil conseguiu atender aí todos os pedidos, todos os nossos clientes dos mais diversos e exigentes mercados. Tanto é que de janeiro a novembro, quando a gente analisa aí o acumulado do ano civil, a gente exportou 36 milhões de sacas. É uma queda, sim, de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado, mas em valores nós exportamos 8,5 bilhões de dólares, que é recorde da nossa série histórica. E já vimos nesse mês de novembro, com uma exportação de 885 milhões de dólares, que também é recorde para novembro. Então, nós estamos fazendo todo o trabalho, todos os esforços, porque viemos de duas safras baixas, e no ano de 2021 nós tínhamos ainda o estoque remanescente da safra 20, que foi recorde em volume, recorde em sustentabilidade, com todos os diferenciais competitivos a favor, taxa de câmbio. Então, esse 22 foi muito desafiador, e o Brasil está mostrando que é o maior player global, país confiável, que entrega o café certo, na qualidade certa, e faz isso há séculos, né? E Marcos, quando a gente fala em logística, os desafios dessa vez não ficam só no campo, né? As condições climáticas. A gente passou por um período bastante conturbado de ter espaços em navios, atrasos e tudo mais. Como é que foi 2022 em relação a isso, né? Ao extracampo, da porteira para fora? Bom, o Brasil, na sua posição logística desfavorável no hemisfério sul, um pouco deslocado das grandes linhas de navegação, sofreu as consequências desses entraves logísticos. Até bem recentemente, nós tivemos bloqueios na China por conta da Covid e agora uma flexibilização. Tivemos excesso de contêineres naquela parte do mundo, principalmente com a desaceleração da economia chinesa. Portanto, alguns concorrentes nossos, como o Vietnã, conseguiram descontos e queda no preço do frete comparado ao Brasil. E nós, desde 2021, temos a dificuldade. Em 2021, deixamos de exportar mais de 3 milhões de sacas e nós tivemos embarques breakbook, que tentou, de alguma forma, compensar nesse desafio todo logístico. E, ao longo de 2022, nós tivemos momentos mais desafiadores, realmente entraves logísticos portuários e momentos em que você observou uma leve melhora. Talvez tenha sido, ou está sendo o caso, nesse mês de novembro e alguns outros meses ao longo de 2022. Mas o Brasil segue por ser um processo estrutural, até que realmente, em tempos desafiadores, tudo isso fique mais claro e até mesmo as dúvidas em relação à recessão e aí por diante, nós ainda temos que seguir acompanhando mês a mês, semana a semana, todo esse quadro logístico. E Marcos, quando a gente faz a retrospectiva do ano, se a gente for comparar primeiro e segundo semestre, a gente pode considerar então com esses volumes que no segundo semestre o cenário ele já foi mais positivo? No segundo semestre, nós temos, a partir de agosto, setembro, a entrada da safra 22. Embora uma safra baixa também, nós tivemos uma colheita expressiva e nós tivemos exportações significativas de arábica. É bom contextualizar, porque
O Arábica, café verde, ao longo de janeiro a novembro, nós tivemos crescimento de 5,8%, em detrimento dos canéperas, o Robusta e o Conilon, que caíram de 60%, e também o café solúvel, que retraiu 5,2%. Então, o Arábica nos ajudou a ter esse volume expressivo, comparável ao mesmo período do ano passado. Então, diante disso, são números expressivos que a gente considera positivo pelo cenário que a gente tem vivido no mundo. E falar em retomada efetiva dessa logística global, Marcos, é possível? A última vez que nós conversamos, aliás, durante todo esse ano de 2022, o Secafé foi muito responsável em falar que não teríamos uma melhora de fato em 2022, talvez em 2023 e quem sabe no segundo semestre apenas. Continua esse cenário ou tem alguma mudança? Esperamos que sim, ao longo de 2023 a gente tenha uma melhora definitiva, mas o cenário ele sempre será desafiador pelo momento geopolítico. Nós temos ainda uma guerra no planeta, em momentos também distintos dessa guerra, que a gente tem até às vezes pouca informação pela dinâmica de realmente o que anda acontecendo. Nós temos as aquisições que foram anunciadas pelos armadores, são os donos das linhas de navegação de novos navios ao longo de 2023, navios esses que não entram no Brasil pelo tamanho, pelo número de containers, sempre navios mais modernos, com mais de 20 mil containers, né? E aqui em Santos são 9.500 containers em média, né? Toda vez que vê um navio maior tem que parar o porto, por ser um porto de Bahia. Então nós temos problemas logísticos que devem estar na agenda prioritária de competitividade do Brasil, porque realmente temos que estar preparados para essa nova logística, né, para os próximos anos, para as próximas décadas. E falando ainda dos recordes, Marcos, você já falou para a gente que teve recorde em receita e eu vou pedir para você falar então que isso significa um repasse maior para o produtor, né, Marcos? Eu peço sempre para vocês explicarem isso aqui no Notícias Agrícolas, para quem nos assiste, o produtor entender que a dinâmica da gente falar tanto com o Secafé é justamente essa, da gente mostrar que a gente está cobrindo o setor de ponta a ponta e que está todo mundo buscando formas de valorizar, principalmente quem está no campo, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma, há quase 2 décadas nós calculamos o IPEP, que é o Índice de Preço FOB Exportação repassado ao produtor. Ou seja, aquele valor que nós exportamos, que nós reportamos nos relatórios, o que daquele percentual vira renda para o produtor. Nos últimos 4 anos, o IPEP do café arábica está em 85%, ou seja, de 100% preço FOB exportação, 85% é o bolso do produtor. No caso do Conilon, dado toda a demanda interna da nossa indústria interna, que reduziu os volumes de exportação, ficando no nosso mercado interno, foi para 93% esse índice IPEP. Isso significa que o Brasil é o recordista em repasse de preço ao produtor e mostra sustentabilidade do ponto de vista econômico. Quando a gente olha de janeiro a novembro, acumulado, nós tivemos um preço médio de 235,85 dólares por saca, que foi 85% maior que o mesmo período do ano passado. O mesmo período do ano passado foi 149 dólares por saca, isso é muito significativo. E ainda nós temos outra frente de atuação, que são os cafés diferenciados. São aqueles cafés que nós temos agregação de valor, seja pela via das qualidades diversas, uma agregação de valor, como também pelos selos e normas de sustentabilidade. De janeiro a novembro, por exemplo, o preço médio do café diferenciado foi de 283 dólares por saca. Então, considerando o nosso IPEP de 85% para a arábica, né, significativo, é mais renda para o produtor. Só de cafés diferenciados foi 21% do valor total exportado, praticamente 1,8 bilhão de dólares em cafés, que tem ali uma agregação de valor para o produtor e para o Brasil como um todo. E, Marcos, vamos falar um pouquinho sobre os destinos dos cafés do Brasil nesse ano de 2022? Primeiro de tudo, né, saber se a gente continua com aqueles tradicionais no topo da lista, Estados Unidos, Alemanha, enfim, e se tem algum destino que chamou a atenção do Secafé ao longo desses 12 meses. Bom, de janeiro a novembro, nós temos números interessantes para compartilhar. Do top 10, das 10 principais compradores do Brasil, apenas um, lá na 5ª posição, o Japão, mostrou retração. Todos os outros mostraram crescimento. Estados Unidos é o nosso principal destino, com 7,35 milhões de sacas, cresceu 3%. A Alemanha, com 6,3 milhões de sacas importadas, cresceu 4,3%. E na Itália, terceiro colocado, com 3,1 milhões de sacas, cresceu 19%. Quando a gente olha o top 10,
nós temos percentuais muito expressivos. Por exemplo, Países Baixos, lá na nona posição, cresceram 82%, um número muito expressivo. A Colômbia, na sexta posição, que é um país produtor e concorre com o Brasil no mercado mundial de arábica, o segundo maior produtor de arábica, importou 1,6 milhão de sacas do Brasil e cresceu 52%. Olha que expressivo esse número e mostra uma estratégia da Colômbia frente ali ao mercado global de café. Nós temos a Coreia do Sul na décima posição, crescendo 30%. E depois a Itália cresceu 19%, que eu já mencionei, e na sétima posição a Espanha com 17%, sendo que diversos desses países do top 10 nós fazemos ação de promoção da imagem para evoluir, para crescer. Então, o único negativo foi o Japão, que retraiu 24% na nossa quinta posição. Marcos, era justamente isso que eu ia te perguntar, enquanto você foi falando os dados, eu fui lembrando aqui. A Itália, ela voltou a ganhar destaque no nosso ranking, não foi? Durante esse ano, eu acho que você falou isso aqui algumas vezes no Notícias Agrícolas, inclusive em algumas informações que você me passou de uma ação que você estava lá na Itália junto com eles. É isso mesmo que aconteceu? Tô correta? Sem dúvida nenhuma, a gente sentiu uma renovação nesse mercado italiano com diversas ações. Nós, junto com o Museu do Café, a Secafé, Cochupé, Exportadora de Guaxupé, a Embaixada Brasileira, fizemos ações no país do centro para o norte, praticamente em todas as regiões, de Milão, Roma, Florença, Seminário Cafés do Brasil, com uma exposição sobre o que é o café brasileiro, qualidade e sustentabilidade e a nossa história, o papel do italiano que foi para o Brasil, desbravar o Brasil e desenvolver junto com o nosso país, dando todo esse crédito para essas pessoas, e nós temos essa influência muito grande das regiões produtoras, de toda essa herança que nós tivemos, e nós mostramos para todas as regiões, fomos na feira de Rimini, fomos na feira de Trieste, fizemos uma exposição em Trieste, doamos o Museu do Café, fez uma parceria com o Museu do Café de Trieste para ficar permanente, rodamos outras e outras regiões e estamos com ações, inclusive, para 2023, fortalecer a presença do Brasil, se mostrar presente, mostrar que nós temos os cafés com diversas qualidades, atender todo esse mercado italiano com uma aproximação, um nível muito amigável entre os dois países. E é isso que a gente tem feito, inclusive em outros destinos, também mostrando resultados muito positivos. Segura aí um pouquinho essa informação de 2023 que a gente vai chegar lá. Você já vai falar de todos os planos aí do Secafé. Mas eu ia te perguntar de alguns outros países que você pontuou aí na sua lista. A Espanha você já mencionou, que é um país que você também esteve fazendo ação de promoção de imagem e tem dado certo, é isso? Exatamente, nós começamos uma parceria muito grande com a nossa embaixada brasileira e a AE Café, a Associação Espanhola de Café, porque eles congregam a indústria, o trade, os grandes armazéns, plantas de café solúvel. Eles têm 2 plantas de café solúvel por lá, tem uma importação muito grande, tem um interesse pelo café brasileiro. Nós fizemos palestras, rodamos algumas regiões importantes e ali nós notamos uma possibilidade de crescimento. O Porto de Barcelona ele é muito importante e ajuda a abastecer outros países, como Portugal, França e, claro, a própria Espanha, e são mercados todos que estão crescentes. Lembrando que a gente também tem ações para 2023 em todos esses países, França, Espanha, Portugal. Marcos, vamos falar um pouquinho da Colômbia? Porque esse é um número que toda vez que a gente solta aqui no Notícias Agrícolas, os produtores enchem o meu direct, manda mensagem aqui pra gente por e-mail, falando a Colômbia está comprando muito do Brasil e por quê? Qual que é a leitura que a gente faz desse aumento da participação do nosso país concorrente na produção, Marcos? Bom, são estratégias de cada país. A Colômbia flexibiliza a entrada de cafés verdes, mesmo sendo grande produtora de arábica. Eles têm uma certa limitação em crescer a produção, por várias razões. Quem conhece mais a Colômbia pode entender melhor esse processo. Creio que a produção hoje esteja abaixo de 13 milhões de sacas, né? Em função de diversas variáveis, pelas propriedades serem muito pequenas, questão da produtividade, competitividade. E nesse processo, muitos cafés brasileiros sendo adquiridos pela Colômbia, mas também cafés peruanos e algumas outras origens. No caso do café brasileiro, é muito expressivo o volume, né, de 1,6 milhão de sacas de janeiro a novembro, crescendo 52%. Nesse ritmo, né, a Colômbia vai continuar se destacando no nosso top 10. E para nós, o Brasil, que a gente tem uma visão um pouco diferente para cafés que chegam, existe uma discussão política, institucional, toda vez que esse assunto entra em discussão por ser relevante, mas no caso colombiano há uma flexibilização muito grande nesse sentido e eles têm uma estratégia muito clara. E no fim das contas virou um grande parceiro comercial do Brasil, né, Marcos?
Negócios. Importante para os dois lados, exatamente, importante para os dois lados, para eles, com a sua estratégia que eles adotaram, e para o Brasil, que tem um parceiro comercial que vem crescendo nas compras de diversas qualidades. E em relação ao Japão, Marcos, que você trouxe pra gente que teve retração, né? O que acontece por lá? A gente já consegue fazer essa leitura do que está acontecendo e mais do que isso, né? Diante desse cenário de retração, quais são as ações que o Brasil toma para que a gente reverta isso? Nós estamos buscando sempre as informações mais claras, né? Porque muitas vezes existe a figura dos entrepostos, né? Uma Sim. Coreia do Sul, entrepostos que não necessariamente o café chega diretamente para o Japão, mas ele passa por outros destinos até chegar no Japão. Então, muitas vezes esse número também pode ser melhor depurado. Mas, independente disso, a gente, inclusive, do nosso Coffee Dinner para o ano que vem, que é uma ação de 2023, eu sei que você quer falar de 2023 daqui a pouquinho, mas nessa ação nós queremos trazer representantes do mercado asiático, do Japão, para contar as experiências do ponto de vista da demanda, da evolução do consumo, e a gente sim, junto com a Embaixada Brasileira, os aditivos agrícolas, começar, e nossos parceiros que atuam por lá, estamos associados com a origem japonesa, também desenvolver mais ações e buscar aprimorar esse mercado, ter uma participação maior do Brasil daqui para frente. E vamos falar um pouquinho agora de tipos de café, Marcos, porque o Conilon ganhou um destaque bastante significativo, já tinha ganhado antes aqui no mercado interno, diante da quebra do Arábica. É claro que isso acabou naturalmente refletindo nas exportações. Quais são os números que a gente tem atualizado e qual é a leitura que o C Café faz disso, Marcos? Eu te pergunto no sentido de quando as coisas se normalizarem, se tudo der certo em 2023, a gente já tem uma safra mais positiva e assim sucessivamente, como é que a gente vai fazer para reconquistar esses mercados que o Conilon deixou de atender? Bom, realmente o cenário de 2022 é exatamente esse, de janeiro a novembro, enquanto o Arábica cresceu 5,8%, nós exportamos 1,4 milhão de sacas de canéforas, entre Conilon e Robusta, caindo 60%. Isso provável que também tenha influenciado a queda do nosso solúvel. Do ponto de vista de cafés verdes equivalentes, nós exportamos 3,4 milhões de sacas, caindo 5,2%. Vimos que o Brasil, como segundo maior consumidor em tempos de safras baixas seguidas, 21 e a safra 22, a indústria interna utilizou uma proporção maior do Conilon em seus blends. E o que não resultou em mudanças de qualidade. A BIC fez diversos estudos, diversas pesquisas de satisfação e a gente viu um consumo forte no Brasil e também um nível de satisfação, que mostra que o Conilon no Brasil, nossos canéforos, evoluíram muito em qualidade nos últimos anos. Isso é mérito do Brasil e isso é um caso único no mundo. Então, nós temos uma proporção maior do Conilon em relação à arábica nos blends da indústria interna. Por isso que o Conilon perde a competitividade, porque se valoriza no mercado interno e a gente tem exportações menores. Para a próxima safra, nós temos que entender melhor como será essa safra, né? Nós temos que aguardar a divulgação da Conab, do primeiro levantamento de safra, porque em janeiro o café mostra a sua produção, com a granação do café. Sim. A gente tem formas de avaliar a safra por floração, pegamentos, né? Mas é com segurança agronômica, com mais parâmetros agronômicos, quando chega o mês de janeiro, começo de fevereiro, que você realmente vê a produção. Então, nós temos que aguardar todas, inclusive e outras consultorias e o USDA, entender como será a safra. É provável que a gente tenha alguma evolução, não uma safra, provavelmente não comparável com a safra 20, que foi recorde absoluto, não temos como saber da safra 23 ainda, mas o Brasil, como avanço da qualidade no Conilon, e tem mercados que nos conhecem, é claro que é sempre desafiador reconquistar clientes, mas teremos as condições com a promoção da imagem, com a defesa do nosso país e a comunicação, vamos sempre procurar os melhores destinos e sim proporcionar negócio para os nossos associados. E Marcos, em relação ao Conilon e essas ações de promoção de imagem que você tem feito lá fora, eu acho que já te perguntei isso antes, mas como é que é visto o nosso Conilon lá para os nossos compradores? Como é que eles estão vendo? Porque aqui dentro a gente já começou a entender que de fato há um avanço na qualidade muito significativo. E lá fora, essa informação já chegou? É perceptível, os nossos clientes sabem, mas também questionam do ponto de vista: o Brasil é um país tão importante no mercado global de café, ele tem que ter volume suficiente para atender a indústria e proporcionar as exportações. O planejamento industrial não é positivo contar com o Brasil em um ano e depois passar 2 anos sem contar com o Brasil pela demanda interna. Então, o Brasil tem que ter um planejamento bem feito, um fluxo mais regular, porque aí sim
teremos ali nosso café cada vez mais reconhecido mundialmente. Já é reconhecido, mas pode ser amplamente reconhecido, tendo esse fluxo mais regular, atendendo todos os mercados com mais tranquilidade. Perfeito. Marcos, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, falar das novas regras de importação da União Europeia, que foi um marco de fato, aí, principalmente agora nessa reta final de 2022, movimentou bastante aí os noticiários, principalmente as mídias especializadas, porque o café aparece nessa lista, mas eu queria te pedir um favor, que primeiro de tudo você explicasse para quem está nos assistindo o que significa essas novas regras, o que eles estão pedindo, antes da gente falar o que o Brasil faz de agora em diante, pode ser? Perfeito. Vamos lá, então. Bom, do ponto de vista das novas regras da União Europeia, é importante contextualizar que temos o Green Deal, seria um efeito guarda-chuva, com diferentes metas, redução de carbono, redução do uso de agroquímicos, quase todos em 50%, meta 2030, nós temos metas para 2050 também. Então, dentro do Green Deal, existe uma regra que foi aprovada pelo Parlamento no dia 13 de setembro, e com um acordo político sinalizado entre Parlamento e Estados-membros para a implementação e o texto final da lei em 2023, e nessa regra estabelece a não importação de commodities ligada ao desmatamento. Então, nesse sentido, nós temos uma regra importante entrando em vigor para um mercado que representa 50%, a União Europeia representou 50% de todas as nossas exportações de janeiro a novembro desse ano. São 17,9 milhões de sacas, com um crescimento de 7,9%, ou seja, um mercado de primeira importância para nós. Quando a gente olha essa regra, é importante destacar o seguinte: primeiro, nós, Brasil, somos a favor e lutamos e trabalhamos em prol da sustentabilidade numa agenda ESG. Nós somos contra ilegalidades e irregularidades diversas. Lutamos pela implementação completa do Código Florestal, a validação do cadastro ambiental rural, bases de dados cada vez mais confiáveis, né, inclusive estatísticas do café cada vez mais confiáveis, trabalhar melhor os dados de desmatamento que vem da Amazônia, que não tem nada ligado ao café, mas que nos afeta como país. Tudo nos indica que o risco é por país, não por região, não por commodity. Então, o que acontece em certas regiões do país afeta os produtos todos que são listados, e o café está listado entre os produtos. Então, a gente quer estatísticas mais claras, mais corretas e transparentes, o que é desmatamento ilegal, o que é supressão legal da vegetação e o que é aquele desmatamento ligado à grilagem de terra que não tem nada a ver com o agronegócio, questões de poder público, de polícia. Então a gente tem que realmente melhorar todas as estatísticas e, mais que isso, mostrar que o Brasil tem um avanço muito grande, tanto em inclusão social quanto em preservação ambiental. Nas regiões onde o café está presente, nós estamos acima daquilo que estabelece o Código Florestal para cada bioma. E nas regiões produtoras, só de Minas Gerais, quando a gente soma todas as áreas preservadas, as regiões onde o café está inserido, nós temos 1,25 vezes o tamanho da Suíça em áreas preservadas. Então, posto isso, a implementação da regra não pode colocar riscos, custos e burocracia ao comércio em tempos geopolíticos desafiadores. Tem que aprimorar, né, defender a sustentabilidade e avançar todo esse processo de inclusão social e preservação ambiental. Então, nós não podemos ser punidos, nós temos que ser incentivados a evoluir cada vez mais. Então, nós temos uma preocupação que, da forma como essa lei for implementada, pode gerar custos. O Brasil, eventualmente, entrando numa situação um pouco mais complicada que outros países produtores de café, por conta de outros problemas que o Brasil carrega, e nos impor custos e riscos. Então, é esse trabalho que a gente está planejando, uma agenda muito forte para 2023, para atuar proativamente numa implementação. Após o texto final a ser consolidado pelo Conselho Europeu, que é o executivo da União Europeia, nós temos de 18 a 24 meses de implementação dessa lei. E aí nós temos uma estratégia com nossos parceiros da Europa, European Coffee Federation, Swiss Coffee Trade Association, e lembrar que a União Europeia é um exemplo importante. Nós temos um padrão secundário no Reino Unido, com os mesmos parâmetros, e uma regra do Poder Executivo lá do governo norte-americano, em que o Secafé já se manifestou na consulta pública. Estivemos com a subsecretária de Assuntos Internacionais, com o NCA, com a National Coffee Association, trabalhando para que as particularidades do café sejam conhecidas e que as novas regras aprimorem a sustentabilidade, não prejudiquem o fluxo do comércio.
E, Marcos, durante esses últimos meses que a gente trocou as informações com o Secafé, me chamou muita atenção porque você levantou, durante um episódio do Café em Prosa, inclusive, que há preocupação, inclusive, com os Estados Unidos, né? Então, até agora você estava explicando para a gente União Europeia, Europa, de forma geral, correspondendo aí por mais de 50% dos nossos embarques, e vem os Estados Unidos, que lidera o ranking aí de principal parceiro comercial. Para os Estados Unidos em questão, quais são as preocupações? São as mesmas? Em que pé que a gente está desse assunto por lá? Bom, Estados Unidos, para nós, representa cerca de 20%, um pouco mais, daquilo que a gente exporta. É um mercado o número um, em termos de países, é o número um. E para nós, há uma diferença fundamental entre União Europeia e Estados Unidos, porque o processo surgiu do parlamento, então do legislativo. Nos Estados Unidos, é do executivo. Então, traz um risco e uma oportunidade. O risco, porque não precisa passar pelo parlamento, ou seja, é muito mais rápida a aprovação, é um risco. A oportunidade é que o governo tem consultado os privados. E aí, NCA e Secafé fizeram um trabalho muito harmonizado, para usar sempre as mesmas terminologias, para mostrar que o café é diferente. O café é feito por blends, o café é reserva, o café, principalmente o café brasileiro, tem as suas particularidades e uma evolução. Então, quando nós estivemos na Anshan, Brasil, uma reunião com a subsecretária norte-americana, com a doutora Marisa Longo, ela sugeriu que o Secafé participasse ativamente e comentou quais são os tópicos mais importantes que a gente abordasse na manifestação, conforme nós havíamos falado diretamente para ela. Então, nós destacamos aquilo que ela disse que seria mais relevante e nós seremos acionados também pelo próprio governo americano para mostrar um pouquinho mais do Brasil. Ou seja, é um processo em que nós atuamos mais. Então, tem mais possibilidades de influência. Já na União Europeia, quem influencia mais são os nossos parceiros por fazerem parte da comunidade europeia. Nós tentamos atuar da melhor forma, mas sempre tendo os nossos parceiros como os mais proativos, né? Nós não temos assentos, né? Nós não somos um cidadão europeu nesse sentido. Então, nós dependemos e temos mais riscos associados a esse processo. Claro que o ano que vem que a gente vai ter mais clareza de tudo isso. O Secafé vai continuar atuando em todos esses grandes fóruns com os nossos parceiros, buscando sempre os melhores entendimentos para fortalecer tudo aquilo que a gente tem feito ao longo de décadas. E nos pontos em que a gente deve melhorar, também estamos abertos, porque, inclusive, estamos trabalhando. Marcos, então, diante disso tudo, com coisa ainda para acontecer, né, decisões a serem tomadas, a gente pode considerar que 2023 essa vai ser uma pauta prioritária para o Secafé. O Secafé entra no novo ano pensando justamente como lidar com essas demandas vindas de fora para que a gente não tenha nenhum risco de perder mercado, enfim, e isso acaba impactando, caso isso aconteça, a gente sabe, né, Marcos, vai impactar toda a cadeia, não tem jeito. É pauta prioritária para o Secafé? Sem dúvida nenhuma, é pauta prioritária. Nós temos uma agenda ampla de promoção da imagem para o ano que vem, uma agenda de reuniões, de conversas e estratégias para como influenciar todos esses processos, inclusive na nossa agenda de trabalho ano que vem, com o nosso Coffee Dinner e Summit em maio do ano que vem, 25 e 26 de maio, em São Paulo. Queremos trazer os parceiros mais estratégicos. Temos ações nos Estados Unidos já agendadas em março, com a NCA, com o board da NCA, conselho mais alto da NCA lá dos Estados Unidos, que é compatível com a nossa BIC em termos de representação, e atuar fortemente com os nossos parceiros da Europa, com as embaixadas, os adidos agrícolas, as mesas redondas internacionais, com o ITC, que é o International Trade Center, a OIC, né, a nossa Organização Internacional do Café, todos os fóruns possíveis, e promoção da imagem tem que ser ampliada. O Brasil tem que ocupar os espaços, conversar com os jornalistas, com os formadores de opinião, legisladores, e falar sobre, contar todas as nossas histórias. Nós merecemos um reconhecimento pela nossa sustentabilidade, mas sem comunicação, sem uma promoção da imagem, esse carinho especial pelo Brasil não virá. Nós temos realmente que se fazer presente. Era isso que eu ia puxar o gancho de ação de promoção de imagem, porque, de fato, foi um trabalho bem extenso feito durante 2022 pelo Secafé, inclusive em outras origens produtoras de café, né, Marcos? Você esteve. Faz um balanço para a gente desse último ano em relação às ações de promoção de imagem. O que mais te chamou a atenção nas suas ações lá fora e o que a gente tira de lição para continuar trabalhando nisso em 2023? Olha, foi um ano muito movimentado. Nós podemos ter grandes exemplos
Acredito que eu tenha mencionado a Itália, com a nossa exposição itinerante nas diversas regiões, com painéis técnicos, com a presença, conversando com jornalistas, fazendo as nossas verdadeiras rodadas de conversas com as principais editorias da Itália, mas também nós tivemos ações interessantes na Espanha, nós tivemos ações interessantes na França, num dos painéis do Paris Coffee Show, em que nós fizemos apresentações técnicas sobre, era até curioso o nome, Ações Concretas de Sustentabilidade na Cafeicultura. O único país de origem presente era o Brasil. Nós tínhamos 16 mil acompanhando remotamente. Porque é difícil você juntar uma parcela tão grande de europeus acompanhando o painel técnico que o Brasil fala da sua sustentabilidade. Então, nós participamos do Paris Coffee Show, estamos trabalhando com ações mais complexas para o ano que vem, com a Câmara de Comércio, com a nossa embaixada, levar o Museu do Café junto, como fizemos na Itália. Estivemos também numa ação muito importante na Costa Rica, com os nossos parceiros, porque é importante conhecer as origens, e a gente tem um diferencial muito grande do Brasil com competitividade, qualidade, sustentabilidade. Mas é interessante que nós formamos um grupo de trabalho. As principais organizações de café se reúnem em todos os eventos globais, nós fazemos o mesmo painel, que são os desafios regulatórios, como nós podemos trabalhar juntos e como nós podemos trabalhar e desenvolver a sustentabilidade para a próxima década. Isso nós queremos replicar no nosso Coffee Dinner. Fizemos o Swiss Coffee Dinner em Genebra esse ano, fizemos na Costa Rica, no Sinter Café, vamos fazer em março, na NCA, no National Coffee Association, no evento deles, lá nos Estados Unidos. Então, ações são as mais diversas, faltam, às vezes, braços para tanta oportunidade que nós temos de se fazer presentes. Marcos, eu não posso fazer uma retrospectiva de 2022 sem falar do projeto Carbono do Secafé, né? Tava quase esquecendo aqui a gente chegando na reta final da nossa entrevista, mas esses são os dados oficiais que você levou também lá para os nossos importadores, né, Marcos? Fala um pouquinho para a gente, então, do projeto Carbono, o que ele representou para o Secafé. Eu sei que é um projeto muito grande e que agora a gente pode ter aí uma versão para o Conilon, é isso mesmo? É isso mesmo, nós abraçamos para valer o mercado de carbono, primeiramente com a Universidade de São Paulo, o professor Serri, com o Imaflora. Nós desenvolvemos um projeto muito grande, um checklist, né, um raio-x do café arábica nas principais regiões de Minas Gerais. Observamos o desempenho do carbono, olhando os diferentes sistemas de produção e ambientes de produção. E a gente sabe que carbono nunca é um número do balanço. Emissões menos o sequestro, um número. Não, nós temos um fluxo e vai depender das boas práticas na agricultura conservacionista, na agricultura regenerativa, e a gente sai de um balanço de menos 1,63 toneladas de dióxido de carbono por hectare ano para os sistemas mais tradicionais para menos 10,5, que número expressivo. Menos é bom, significa que o café sequestra mais do que emite para os sistemas mais conservacionistas. Ou seja, esse diferencial de carbono ele acontece porque nós estamos considerando o carbono no solo quando a gente sai dos sistemas mais tradicionais para os mais conservacionistas, porque aí nós temos um diferencial, um aumento de carbono, não só no solo, mas também nós temos na planta. Então, quando a gente considera esse índice de agregação de carbono no solo e todas essas boas práticas, nós podemos dizer que a adicionalidade de carbono é o próprio índice da agricultura regenerativa. E foi isso que nós apresentamos na França, que deu um ibope muito grande perante os europeus. Mostrar a nossa sustentabilidade e o balanço de carbono. E, às vezes, dentro da própria cadeia, os elos seguintes são de emissão, basicamente. Nós podemos ser os grandes parceiros. E, para abraçar o mercado de carbono, nós temos algumas etapas. Primeiro, conhecer qual é esse balanço no Café Conilon, que é o grande projeto de carbono de 2023, como a Arábica foi em 2022, e fazer o registro da metodologia, porque tudo isso precisa ser aceito internacionalmente. Uma comissão internacional vem, faz uma auditoria desses números, e eles têm uma dificuldade de entender a dinâmica de carbono em solos tropicais, porque a nossa capacidade de sequestrar carbono no solo é muito maior pela quantidade de biomassa gerada pelo café, as biomassas nas entrelinhas, a fotossíntese que acontece o ano inteiro. Então, tudo isso a gente vai trabalhar em 2023 com parceiros corretos, parceiros conhecedores, para abraçar de vez esse mercado de carbono e, quem sabe, agregar valor aos números das exportações brasileiras ainda mais.
E falando um pouquinho agora para a gente encerrar, Marcos, 2023, o Secafé acabou de realizar a sua assembleia anual, a gente tem mudanças aí vindo para o Conselho. Conta pra gente, expectativa do Secafé para o ano que vem, o que muda, se muda alguma coisa, o que a gente pode esperar aí de vocês? Bom, nós temos uma agenda muito forte de trabalho por tudo isso que a gente mencionou para 2023, com tantas frentes de trabalho importantes. Nós fizemos a nossa Assembleia no dia 15, com uma chapa única, por unanimidade. Então, nós teremos nomes muito importantes, gente muito experiente na presidência, na vice-presidência e na secretaria da entidade. Então, presidência com Márcio Cândido Ferreira, que até então era presidente do CCCV, que é o Centro de Comércio de Café de Vitória, ligado à empresa Tristão. Na vice-presidência, Hunter, da NKG, que até então era o nosso presidente, que substituiu Nicolás Sueda, nessa última período, desse último mandato. E na secretária, como secretária, nós vamos ter a Flávia Barbosa, sócia-diretora da exportadora Guaxupé, para compor essa chapa que tem grandes desafios para o ano que vem. Nós temos o presidente de conselho e a diretoria executiva que tem que conduzir e realizar todas essas atividades. Estamos criando outras, ligados sempre ao nosso planejamento estratégico, que é o nosso grande norte. Nós temos diversas outras ações para modernizar o Secafé. Fizemos em 2016 nosso Código de Ética e Conduta, estamos criando o nosso Comitê de Ética, para realmente captar as informações, atuar em função de informações que se chega de mercado, aqui dentro e lá fora. Vamos criar um comitê executivo para as informações terem mais agilidade frente às estratégicas e vamos atuar fortemente com todos os parceiros internacionalmente, olhar aqui dentro, porque provavelmente vamos ter ações importantes do tema legislativo para o agronegócio, que impacta os exportadores, enfim. Nós temos uma agenda bem completa o ano que vem, que, obviamente, não podemos esquecer do nosso Coffee Dinner, que em maio, que realmente vamos atrair muitas pessoas de dentro e de fora, e vai ser uma chance para a gente falar sobre o mercado global de café, desafios, oportunidades e fazer muitos negócios. É em maio, mas qual que é o dia mesmo, Marcos? Fala aí para o pessoal já colocar na agenda. Mas que ótimo, nos dias 25 e 26 de maio do ano que vem, em São Paulo. Muito bom. Marcos, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua parceria do Secafé com Notícias Agrícolas, sempre disposto a debater as pautas que é muito importante para o nosso setor. Eu já te falei isso mais de uma vez, eu gosto muito quando o Secafé vem, porque a gente consegue falar de ponta a ponta com o setor hoje aqui no Notícias Agrícolas. Um feliz ano novo para você, para a família, para o time Secafé. Portas abertas e ano que vem a gente está aqui junto de novo, meu amigo. Obrigada, viu? Muito obrigado, Virgínia. Só agradecer ao Notícias Agrícolas por tamanha parceria, abertura, confiança. Desejo também um excelente Natal a vocês, um feliz ano novo. E vamos seguir juntos ao longo de 2023. Todos que nos assistem, né? Os produtores, quem é ligado ao agro brasileiro, também desejar um feliz ano novo e uma mensagem de otimismo. Nós temos muitas oportunidades. Desafios, sim, mas muitas oportunidades para ampliar essa nossa participação e, com certeza, ter ganhos para todos os segmentos e principalmente para o produtor brasileiro. Obrigada, Marcos. Até ano que vem. Até ano que vem. Senhoras e senhores, que ano para o café, né? Bastante coisa aconteceu, o mercado bastante volátil, a gente teve muita pauta para discutir, foi um ano de fato aí de muito trabalho para todas as pontas do setor e a gente trouxe hoje o Marcos aqui então para fazer essa retrospectiva, mais um ano de desafio para a logística, mas mais um ano de desafio batido, o Brasil encerrando aí com volumes que chamam a atenção, receita que chama muita atenção, isso significa também produtor mais capitalizado, que é o que a gente busca para trazer, o que a gente busca quando a gente traz esse tipo de informação para você, produtor. O Marcos deixou claro aqui para a gente, tem muita oportunidade, tem uma agenda de sustentabilidade muito forte para a gente debater no ano que vem, mas estaremos aqui todo mundo junto para te ajudar a continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço e muito a sua companhia e audiência durante 2022, mas 2023 está logo aí, a gente se fala já já. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.